Bom dia, gente. Oi, Ego. Pai, Senhor Jesus. Olha, hoje é o nosso 16º dia, último capítulo do livro de Marcos. Vencemos um livro aí juntas, né? Veremos qual que nós iremos ler depois. Glória a Deus. Vamos estar orando pra gente começar, que aí depois as outras meninas entram. Vamos orar. Pai, obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada pela tua presença. Obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor é Rei, Pai, nosso Salvador. Eu peço, Pai, que a tua presença esteja aqui e que teus anjos, Pai, acampam ao redor da casa da Evelyn, na casa da Dileuza e todas as meninas que estão aqui. Que o Senhor venha, Pai, nos trazer um dia para elas extraordinário, um dia maravilhoso. Que as bênçãos do céu recaiam sobre a vida de cada um. Que a tua presença esteja conosco, nos ensina, nos revela a tua palavra, Senhor. Nos revela o profundo que está nessa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque foi o Senhor quem cuidou da nossa casa enquanto nós dormíamos. Te agradecemos porque foi o Senhor que cuidou de nós enquanto a gente dormia. Obrigada, Pai, por ser tão zeloso conosco, por ser tão maravilhoso. Nós te amamos, nós queremos te conhecer cada vez mais, queremos te conhecer a profundidade, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer ainda. Obrigada por nos sustentar até aqui e que a tua palavra, Pai, ela seja viva hoje aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, eu entrego a minha boca, meu pensamento para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, paz do Senhor Jesus, Indiara, Lígia. Gente, hoje não repara se eu tiver um pouco... Nem filtro tá disfarçando minha olheira. Hoje tô bem cansada porque eu tô fazendo uns doces, né, pro casamento da minha irmã. Eu fui dormir quase 1h da manhã, né? Fazendo massa daqui e dali, mas amém. Estamos aqui, né, no nosso compromisso com Jesus e o Senhor vai nos sustentar. Mas não vou mentir. Tô com bastante sono? Tô com bastante sono porque a gente é humano, né? Mas estamos aqui. E o Senhor vai nos sustentar cada dia. Vamos lá. Hoje é o nosso último capítulo de Marcos 16. Eu não sei se a gente vai continuar assim, em outro livro, ou nós vamos fazer devocionais aleatórios, tem um tema diferente todos os dias, que era algo que eu queria fazer também. Não sei, vocês saberão depois, tá? Vamos lá. Sobre a ressurreição de Jesus, né? Ontem a gente estava falando sobre a morte de Jesus, né? Lembra que ao meio-dia começou a escurecer, né? E aí a terra ficou escura por 3 horas. E aí Jesus gritou. E depois ele morreu, né? A cortina do templo se rasgou, o véu se rasgou, né? E alguns oficiais lá reconheceram que ele era realmente Cristo
e depois teve o sepultamento, né? Vocês lembram que um homem chamado José, da cidade de Arimateia, comprou o corpo de Jesus para dar ali um velório digno, vamos supor, né? Um sepultamento digno. E agora nós vamos falar, aí o Senhor foi levado pro cemitério, né? Para onde é colocado lá o túmulo, né? Isso, no túmulo, fechou o túmulo, né? E vamos lá, agora vamos falar da ressurreição. Capítulo 16, no versículo 1 em diante. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No domingo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo, viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. E elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assuste. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam um lugar onde ele foi posto. Agora vão e deixem recado a Pedro e outros discípulos. Ele vai diante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram, fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro para Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus tinha ressuscitado, quando elas iam dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram que os 2 discípulos disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem e não acreditarem no que havia contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres por ser demônio, pelo poder do meu nome, e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão medo algum. Quando puserem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor ajudava, por meio de milagres, provava que a mensagem deles eram verdadeiras. E aqui está. E aqui termina essa passagem de Marcos. Então, gente, o que a gente vai frisar aqui hoje? Sobre a função de todo aquele que crê e é batizado. Não sei se aqui todos são batizados, né, nas águas, mas não é, em breve, em nome de Jesus, será.
o Senhor deu uma ordem: vão pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres. É aqui que a gente vai falar um pouquinho, bem rápido, sobre esse assunto. Todos nós, todos, gente, o Senhor falou, todos que foram batizados, aos que crer será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras e beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. É aqui que nós demoramos para crer e demoramos para entender o chamado de todo aquele que crê. E eu vou contar para vocês um pouco do meu testemunho, a questão de falar em línguas, tá bom? Porque talvez quem estiver assistindo ainda não falou pelo mesmo motivo que eu não tinha sido ainda, não tinha recebido. Porque parece simples, mas não é. Então eu vou contar um pouco do meu testemunho e um pouco sobre essa parte aqui, de todos aqueles que será batizado, né, tem poder para tirar demônios e curar. Só que muitas vezes você é incrédulo para fazer isso. Pai, Senhor Jesus, Clécia. Então eu vou contar um pouco do meu testemunho. Gente, quando eu fui batizada nas águas, em 2018, teve ali o batismo, né? E depois, é porque assim que, pelo menos na Casa da Bênção, que é onde eu fui batizada, funciona assim, a gente tem ali um encontro com o amor de Deus, passava ali 2 dias profundo com o Senhor, né, e nesse encontro era bem intenso, né, experiências, muita oração, e passava 2 dias lá, você ficava tipo um retiro, né, para todos os que iam batizar, ou antes de decidirem o batismo. E depois disso, no domingo de manhã, acontece o batismo, né? E a gente vai pra igreja. Depois sempre era no culto de Santa Ceia, né? E, gente, a gente tava no culto e eu lembro que o Senhor... Eu lembro que estavam tendo oração, né? Pra batismo com o Espírito Santo, pra que recebessem novas línguas. E alguns começaram a falar em línguas. E eu, a incrédula, o que acontece? Na hora que eu tava ali na oração, eu senti algo diferente no meu pensamento e que eu queria falar. Só que eu recusei, porque eu achei que algo estava que eu estava falando coisa com coisa, que era algo da minha mente, né? Era uma coisa muito esquisita. Eu senti nítido. Hoje eu sei, era o poder de Deus. Então eu senti no meu espírito assim algo bem forte, tipo um arrepio, mas nada que me tirasse a consciência ou me tomasse sem eu querer, né? Porque o Espírito Santo, ele não toma ninguém, tipo, se você não quiser, e ele não tira consciência de ninguém. E ali, quando começou isso, eu falei que eu não queria, porque eu vi as outras pessoas falarem em língua. E aí eu não queria. Eu falei na minha própria boca, de fato, gente, que eu não queria. Perdi a oportunidade de ter recebido ali o dom de falar em línguas no primeiro dia de batizada. Perdi a oportunidade, porque o Senhor de fato queria me entregar. Mas a Tami aqui, incrédula, não quis. E eu falei que eu não queria. Tá. Pra você ver como que o Espírito Santo é. Você sabe que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele fica triste, não é verdade? Então se passaram os anos. Depois eu fui pra Assembleia de Deus. Passei um tempo lá. Passei 3 anos lá. E lá, E lá era comum, gente, também ter momento ali pra você ser batizado com o Espírito Santo, receber
dons de novas línguas. E eu queria muito. Sempre eu ia na frente e nada acontecia. Eu tava ficando frustrada, eu achei que tinha alguma coisa de errado comigo, porque eu falei, gente, eu quero, mas depois de passar uns anos, né? Falei, meu Deus, eu quero tanto falar em língua, Senhor, não sei o que, e nada acontecia comigo, gente. Eu orava. É verdade, por isso que às vezes tem que ser falado, né? Como que acontece a experiência, porque às vezes a pessoa tem medo mesmo e não deixa o Espírito Santo trazer esse dom na vida dela, receber esse batismo do alto. E, gente, enfim, não consegui. Nem na Assembleia de Deus, que é o fogo puro, todo culto ali praticamente tinha a oportunidade de ser batizada, não era batizada. Não acontecia exatamente nada. Eu fiquei muito triste, eu ficava muito frustrada. Teve momentos da minha caminhada que eu chorava, porque eu achava que eu tinha um pecado tão grande a ponto de eu não receber isso. E eu lembro que eu orava muito em favor disso, gente. Mas muito mesmo. Não aconteceu. Não tinha acontecido. Falei, quer saber? Eu acho que porque eu fui ler, né, nas passagens dizendo que nem todos falarão novas línguas. Nem todos falarão novas línguas. Falei, então deve ser que o Espírito Santo não quer me dar esse dom, né? E tá tudo bem. E eu aceitei que eu não iria falar, tá? O que aconteceu? Depois de 3 anos que eu fiquei na Assembleia, o ano passado... Não. O final do ano retrasado, eu voltei pra Casa da Bênção, que foi uma igreja de batismo, né? Que saí do tour da Assembleia e retornei pra Casa da Bênção. O Senhor falou que era pra eu ficar onde eu fui batizada, né? Obedeci e fui. E na Casa da Bênção não tem todos os dias culto onde você, para receber batismo com o Espírito Santo, não tem. Não é uma igreja, é uma igreja pentecostal, mas onde eu tava aqui na Mamoeiras, não tinha esses convites no culto. Eu falei, gente, eu vou ter que buscar em casa mesmo, porque aí eu não desisti, eu falei que eu queria de novo. Porque você vai se aprofundando e só que sempre, gente, sempre, desde quando eu me converti, eu anuncio o evangelho. Então tudo estava certo. Batizar, anunciar o evangelho, estava tudo seguindo ali o protocolo. Eu sempre fiz live, eu sempre tive a oportunidade de falar de Jesus, eu reunia as pessoas para falar de Jesus, então sempre pregava o evangelho, do meu jeito, mas pregava. E aí, o que aconteceu? Quando foi o ano passado, gente, eu comecei a descobrir a prática do jejum. Aí que tá a chave. Para vocês que um dia rejeitaram o batismo, essa é a chave que eu usei e abriu as portas do céu para mim. Descobri a prática do jejum 24 horas. Até então eu tinha só feito o jejum aquele meio período, né? Não, mas aí eu descobri jejum 24 horas. Minha amiga falou, tá, eu vou jejuar hoje. Eu lembro muito bem. Falei, como que você jejua? Nós vamos começar agora às 7 horas da noite e vamos entregar só amanhã às 7 horas da noite. Eu falei, eu vou junto. Vamos junto. E ali ficamos, jejum, oração. Num desses período de jejum, não foi o primeiro. Só que quando você está em jejum, o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo é muito mais nítido, gente. A sua visão espiritual é como se fosse tirar o embaraço. Você fica muito sensível de verdade. Muito mesmo. Eu nunca mais parei de jejuar depois que eu comecei a sentir mais do Espírito Santo através de jejum. E aí, o que acontece? Num desses dias que eu tava de jejum, toda semana eu estabeleci uma disciplina pra mim. Toda semana eu fazia jejum, uma vez por semana, toda semana. E do meio do ano passado, comecei essa prática sem falhar. Jejuando muito. Já fizemos o jejum de 3 dias. É muito bom, gente. Eu falo pra vocês, vão pro jejum, que vocês vão ver. O que é não querer ficar sem jejuar. Aí, numa dessa tarde, o Senhor falou assim, sabe por que você não recebeu
as novas línguas? Porque você magoou o Espírito Santo. Porque quando ele quis, você disse que não queria. Porque você tinha vergonha. Sabe por quê? Depois que eu fui para a Assembleia, eu vi que quando as pessoas começavam a falar em língua, receber o batismo, elas ficavam descontroladas. E eu não queria isso, porque eu sou uma pessoa bem introvertida, né? Eu sou muito tímida, então eu ficava com vergonha, tipo, meu Deus, e cai no chão e vai dali. Eu falei, meu Deus, não, eu não quero isso. E eu até falei pro Espírito Santo, quando acontecer isso, não preciso fazer isso, porque na minha cabeça, todo mundo que era batizado tinha que rodar, tinha que pular, tinha que cair no chão. Olha só, não julgo pra quem acontece isso, né? Mas eu não queria isso pra mim, entendeu? Então é algo pessoal. E ali eu jejuei, gente. E o Espírito Santo falou que ele estava magoado. E quando ele me levou pra 2018, e era como se ele me mostrasse uma cena de eu ali e o fogo dele vindo, ele vindo com tudo, e eu rejeitei e aquele fogo apagou. E eu falei, meu Deus, eu pedi perdão, sabe? Eu chorei tanto, gente, eu chorei tanto. E eu pedi perdão pro Espírito Santo. E eu falei que eu iria jejuar por 3 dias por arrependimento, porque de fato eu tinha rejeitado. Aí eu fiz um jejum de 3 dias de assim, eu só almoçava, né? 23 horas, eu só almoçava. Durante 3 dias eu só almocei uma vez. Quando foi no 3º dia, gente, eu tava aqui em casa, no chão, na sala, né, orando, e de repente, eu tava cantando um louvor, e de repente, de forma mais linda, mais natural, sem, como que eu posso dizer, sem rodar, sem pular, sem negócio, porque o Senhor conhece o coração. Eu comecei a louvar em línguas. Naquele mover, você não percebe, você é envolvida, né, pela glória de Deus. E quando eu parei para perceber que eu estava louvando em línguas, eu não acreditei de novo. Mas só que eu não acreditei de felicidade, não de rejeitar, porque foi muito bonito, gente. Foi a coisa mais delicada, a coisa mais... eu não sei explicar pra vocês assim, que... com palavras, mas foi a coisa... Oxi! Peraí, galera, o apagão de novo. Eu sempre esqueço de colocar o carregador aqui. Peraí. Já vai voltar a luz. Ô Senhor da glória. Aqui foi culpa minha, gente. Eu esqueci de colocar o carregador. Ué, já coloquei. Pronto. Toda vez eu esqueço. Aí, gente, onde que eu parei? Na tarde, né, que eu tava ali com o Senhor, numa intimidade, comecei a louvar em línguas. E isso, depois de noite, eu falei, gente do céu, eu contei para minhas amigas, né? No 3º dia que eu entreguei o jejum, aconteceu. Eu falei, meu Deus, será que não foi coisa na minha cabeça? Será que de fato aconteceu? Gente, Satanás tentou de tudo para roubar isso de mim. Para roubar a convicção de que eu tinha recebido o dom de falar em línguas. Ele ficou, acho que uns 5 dias, atormentando a minha mente, dizendo que era coisa da minha cabeça, que o que eu falei não era em línguas, que eu tava criando coisa, porque eu tava tão querendo e... Nossa, mas ele trabalhou na minha mente. Nessa mesma noite, eu tava orando e eu pedi uma confirmação pro Senhor
se de fato eu tinha recebido o batismo dele. Porque tem o batismo por imposição de mão, onde a pessoa coloca a mão sobre você e você recebe. E tem o batismo direto, onde o Senhor pode fazer. O Senhor, ele é soberano, ele faz o que ele quer. E pode ser que no seu momento de oração na sua casa, onde você estiver, você receba isso aí sem ninguém colocar a mão sobre você. E o meu foi por imposição direta, direto dele. E nessa oração que eu fiz, para ele me confirmar se de fato, né, eu tinha sido, se não era coisa da minha cabeça, eu pedi para ele uma confirmação. E aí, gente, eu tava assim, né? Senhor, eu vou abrir aqui a passagem. Eu quero que o Senhor me confirme se de fato eu recebi esse dom, porque eu não tô acreditando, Satanás tá pesando na minha mente. E ali, gente, eu orando, e falei, eu vou abrir e eu quero que o Senhor fala comigo na palavra. Aí eu abri, pá, aleatório, né? Dificilmente eu faço isso, gente, eu não sou dessas. Mas eu precisava de uma resposta assim que fosse de fato sobrenatural. Quando eu abri, a passagem que caiu era quando Paulo foi na casa de uns irmãos e ali ele colocou as mãos sobre eles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começou a falar novas línguas. Eu, meu Deus, comecei a chorar, porque mais claro do que isso era impossível. Depois que eu peguei a convicção e depois que eu expulsei Satanás, eu falei, né, eu fiz a oração para expulsar aqui, que ele não iria mais tomar isso de mim. Todos os dias eu falava línguas, todos os dias nas minhas orações. Começou a fluir de forma natural. E o que aconteceu que eu percebi? Quanto mais eu jejuava, quanto mais eu praticava, lavando louça, limpando casa, falando em línguas, mais o Senhor começava a instigar, a procurar mais coisas do alto. Ou seja, começou a despertar em mim um estudo por libertação e por cura. Porque, gente, uma coisa leva a outra. O Senhor disse, anunciar o evangelho, expulsar os demônios e curar os enfermos, falar novas línguas. Então, eu já estava pregando o evangelho. Aí, busquei as novas línguas, recebi. Comecei a falar todos os dias nas orações. Por quê? O falar em línguas não é só para você falar na igreja, porque é uma edificação para você, para o seu espírito. Se você soubesse a chave do que é em oração em línguas, você não orava mais em português, né? Vou falar igual eu e minhas amigas. Isso é uma chave poderosa. E através disso, o Senhor começou a instigar também, começa a estudar sobre libertação e sobre cura. E eu comecei a ser um devorador desses assuntos. Comprei vários cursos onde abordava sobre libertação. Acompanhava pessoas que faziam esse trabalho, esse ministério, porque é um chamado para todos, não é um dom, é um chamado que quando você for batizado, você tem que orar e expulsar o demônio. E ali fui, gente, aquele desejo ardente no meu coração até hoje. Então eu estudo muito sobre essa parte de libertação e cura, de livros, e foi quase um ano assim, estudando muito sobre libertação, sobre cura, e falando em línguas todos os dias, jejuando uma vez por semana. A minha vida mudou, de verdade, minha vida é espiritual. Se mais pecador ainda, mais pecador ainda. Todos os dias, gente, eu choro arrependendo de algo que eu fiz, parece que é muito difícil, né? Mas eu falo pra vocês, às vezes esse bloqueio que tá na sua mente, não sei se você vai assistir esse vídeo, muitas vezes não falou ainda, é um bloqueio. Né? Você ora e repreende esse bloqueio e busca com todo o seu coração, né? Seja no jejum, se você também o rejeitou, peça perdão para o Espírito Santo, porque ele é sensível, né? Ele é muito sensível. E aí eu vou contar para vocês um ato que eu fiz da primeira cura. Eu há muitos dias, né, nesse propósito de oração, eu percebi que nas nossas reuniões que a gente fazia online, acho que até postava pra vocês, quando alguém estava assim, dor de cabeça, alguma coisa, a gente orava ali e de repente a dor de cabeça sumia, a dor que tinha ali sumia, mas eu não levei tanto a sério. Até que um dia o Espírito Santo falou assim, agora você vai orar pelo seu padrasto.
O que acontece? Meu padrasto tem hernia de disco na coluna. Ele sentia dores agudas o tempo inteiro, quase todos os dias. A dor só passava na base da injeção. Quem tem dor na coluna ou quem conhece alguém que tem hernia de disco vai saber. Eu falei, como que eu vou orar por ele? Porque ele não mora aqui, né, gente? O Senhor avisa ele que você vai orar. Ele vai ser curado. Demorou 3 semanas. Porque meu padrasto não é crente, gente. E até que um dia eu tomei coragem, eu não tinha mais como escapar disso. E eu mandei mensagem assim, não prometi nada, mas eu mandei assim. Falei, olha, eu vou estar orando para Deus curar o Senhor de todas as enfermidades. Eu só preciso que o Senhor creia que Deus, Ele é poderoso para te curar. Só isso. Eu não falei assim, eu vou orar e o Senhor vai ser curado. Não, falei isso, que eu ia orar para Deus curar todas as enfermidades. E aí eu fui pra sala, né, gente, nesse dia, eu fui pra sala orar. E ali o Senhor me direcionou nessa oração de cura. E eu comecei a orar ali por cura dele. E eu senti no meu espírito que de fato tinha acontecido, porque foi muito forte a convicção. Orei ali tudo. Depois eu falei, mãe, vai percebendo se ele vai reclamar na dor da coluna. Porque eu já orei e eu creio que ele já foi curado. Passou uma semana, ele não reclamou da dor. E eu, meu Deus, será? E ele viaja todos os dias, ele viaja muito longe. Então era impossível ele não ter a dor. E ele mandou pra minha mãe. Não tem como eu mandar o print aqui pra vocês. Mas é um testemunho, gente. Ele mandou pra minha mãe, olha amor, você acredita que eu não tô com dor na coluna? Tô até achando esquisito, não tá doendo? E eu, meu Deus. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, não acredito. E aí passou 2 semanas, nada da dor. Aí minha mãe, Tami, não tá com dor. A dor na coluna sumiu, ele não tomou mais vacina, porque meu padrasto já tinha chegado em casa de viagem, ele não tinha reclamado. Só o cansaço, mas a dor que ele sentia que tinha que tomar a injeção não tinha mais. E eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. E eu comecei a agradecer. Às vezes eu esquecia, né, desse grande... Foi um milagre de Deus, gente. Porque você não tinha noção do como que ele sofria. E acho que já tem mais de meses que isso aconteceu. E até hoje ele não sente dor mais na coluna. E até hoje ele fica admirado e não sabe o que aconteceu. Aí minha mãe falou assim, você lembra que Tami disse que ia orar pro Senhor curar? Porque talvez o Senhor quis que eu falasse para ele poder crer, né? É um meio de evangelizar. Paulo, às vezes as pessoas não se convertiam por pregar o evangelho, mas por sinais e maravilhas. Então, tem pessoas que como se converte através de sinais e maravilhas. Tem outras, só de pregar para ela já se converte. Então, cada um age de um jeito. Homem é mais difícil, gente. Então, esse foi a minha primeira experiência com cura, gente. Até hoje não acredito. Até hoje não acredito. Porque é o Senhor quem faz. O poder não está sobre nós. O Senhor só quer nos usar. E você precisa de uma fé. Que é onde você colocar as mãos, Ele vai curar. E os demônios vão ter que sair, né? Então, essa foi a minha experiência com cura, gente. Eu não vou contar todos aqui porque eu não sei, só se o Senhor permitir, não tem? Eu fico um pouco com receio de ficar contando as experiências. Mas tem bastante já, eu sou muito feliz com o Senhor, porque eu não mereço. E eu falo para vocês, busquem. Isso já está dentro de vocês. O poder de Deus está dentro de vocês. Tami, mas eu queria viver essa experiência. Jejum. Estou falando por experiência própria. Jejum e oração. Só que eu vou falar para vocês. O ataque de Satanás é mais pesado, tá? Porque ele não quer que você descubra isso. Ele não quer que você ore para as pessoas ficarem curadas. Ele não quer que você tenha autoridade para expulsar ele do corpo das pessoas. Ele não quer. Ele sabe que ele é um perdedor. Onde você chegar, ele vai ter que bater em retirada. Então ele vai um pouco ali trabalhar para você não buscar isso. Mas jejum expulsa Satanás. Jejum mortifica a sua carne. Você fica mais convicta do que Deus tem para você. Eu nunca na história, na minha vida,
em anos, eu nunca me interessei, eu nem ia no culto de libertação, porque eu não gostava de ver esse negócio de expulsar demônio. Não gostava. E depois do jejum, isso começou a atiçar em mim e eu amo o assunto de libertação e cura. Eu amo, eu tenho... É como se fosse algo assim, eu não sei explicar pra vocês, mas eu amo. Não pro negócio de demônio, mas pra libertar as pessoas do cativeiro, sabe? Porque é isso que Satanás tem, aprisiona as pessoas ali. E o Senhor pediu pra você arrancar elas de lá, né? E é isso. Essa foi minha experiência. Espero que, não sei se vocês se identificaram, mas espero que vocês tenham gostado. Mas tem muitas experiências boas, né? E graças a Deus, até hoje, né? Todos os dias, quando eu oro em línguas, né? E busco muito o poder do alto, muita autoridade do Senhor, porque nós somos dependentes dele. E eu sou muito grata por isso. Faz tempo que aconteceu isso, mas eu ficava, eu não vou contar, né? Principalmente de jejum. Mas o Senhor falou, se você não abrir a boca, tem pessoas que passam pela mesma situação, e às vezes vai se identificar com você. E vai poder ali desbloquear aquela mente que ela tem. Então, comigo, gente, o falar em línguas é muito, muito natural. Não é algo que toma minha consciência, não é algo que eu rodo, que eu pulo. Igual eu falo, eu amo, porque é a coisa mais linda quando eu vivo esse momento. É muito natural, mesmo. Mesmo e mesmo. Todos os dias eu vivo esse presente que o Senhor me deu. E quando eu tô falha, quando eu sinto que eu tô esfriando, você vai pro jejum, para ali reabastecer e não perder essa chama do Espírito Santo. Amém, tia Edileuza, né, contando que já passou por algumas experiências. Eu imagino, né, todos nós temos experiência para contar com o Senhor. Não é possível de quem vive no Evangelho e busca verdadeiramente não ter experiência. Todo mundo tem uma experiência para contar, tá bom? Seja de cura, seja um mover que você sentiu, todos nós temos uma experiência. E eu falo para vocês que o Espírito Santo age de forma diferente com cada um, porque ele é uma pessoa, tem desejos diferentes. Então a minha experiência não quer dizer que vai acontecer exatamente igual com você. Ele faz do jeito que ele quer, né? Cada um vai agir da maneira que ele quer. Quem sou eu, né? Para falar que alguém que está sendo batizado é diferente do que eu fui, que aquilo não foi o batismo. Quem sou eu para dizer isso? Porque é o Espírito Santo quem faz, não é eu, né? Então, eu não tenho a autoridade de falar. Lógico que tem coisa, gente, que a gente vê e a gente vê que não é o Espírito Santo, né? Mas tem coisas que mas foi uma forma diferente da sua e cada um com sua experiência. Mas tem algo que é nítido você olhar, vocês vão concordar comigo, que às vezes é o espírito maligno ali que tá agindo. Minha amiga até comentou um dia ela tava num momento assim, né? Experiência com Deus, ela fazia parte da intercessão e no momento de falar em línguas, um demônio, né, que estava numa pessoa começou a falar em línguas. Mas ela que tinha discernimento do Espírito percebeu que não era o Espírito Santo, foi lá, repreendeu e aquela mulher caiu. Então tem sim espírito de engano nas igrejas? Tem, bastante. E a gente precisa orar por discernimento do Espírito para a gente detectar e Satanás não ficar sambando ali na igreja de Cristo, né? É para isso que o Senhor nos colocou aqui na terra. Para ter o discernimento e arrancar os demônios da igreja, das pessoas. E às vezes sim, a gente olha e vê que não é o Espírito Santo, né? Muitas vezes é os demônios, porque eles são imitadores. É um povo de uma raça que vou falar para você. Tudo que o Senhor faz, eles querem copiar, entendeu? Mas ninguém nunca vai... Quem tem o discernimento, o Senhor, ele mostra para que Satanás venha ser expulso. Tanto que o Senhor falou que naqueles últimos dias muitos serão levados por falsas doutrinas, pelo anticristo, por falsos profetas. Orem por discernimento do Espírito, gente. Orem bastante pedindo esse dom. Senhor, eu quero discernimento do Espírito. E jejue. Ai, falei demais, né? Mas essa é minha... Opa,
Essa é a minha experiência que eu senti aqui de contar. E olha que eu nunca contei isso aqui pra ninguém, nem no Instagram, tá, galera? Mas eu senti aqui de contar pra vocês. Espero que edifique vocês em algum lugar. E atice aí vocês buscar o jejum. Tá bom? E hoje eu amo a minha vida com Deus. Amo, a coisa mais importante da minha vida é estar com Jesus. E é isso, vamos orar pra gente terminar, né? Eu vou dormir de novo, não sei vocês, mas eu vou dormir de novo. Por conta que eu tô morrendo de sono. Vamos lá, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado por esse momento de comunhão. Eu peço, Pai, que a Tua presença esteja viva no coração de cada uma aqui. Que a Tua presença venha acompanhá-la onde elas forem, Pai, hoje. Que o Senhor venha direcionar o que elas têm que fazer. Que o Espírito Santo, Pai, venha dar para elas uma direção certa. Independente de tudo que for acontecer hoje, que elas venham ter uma resposta, uma direção do Senhor para a vida delas. Eu peço que os Teus anjos cuidem delas, Pai, da casa dela, dos filhos dela, que Satanás não tem autoridade de tocar e nem de chegar próximo à casa dela. Que os Teus anjos e os arcanjos venham fazer uma limpeza na casa de cada um, Pai, e que a Tua glória, a Tua presença seja viva, Pai. Quando aquela pessoa louvar, Pai, hoje, a Tua presença venha tomar ela, Pai. Que hoje nós possamos viver um sobrenatural aqui na terra, Senhor. Porque é isso que nós queremos, que venha o Teu reino sobre nós. Nós queremos experiências, nós queremos ir mais fundo, porque nós sabemos, Pai, que águas profundas o Senhor tem. E nós desejamos isso, Pai. Nos leva mais fundo, Pai. Nos dê experiência hoje, Pai. Traz o sobrenatural para o nosso natural, para que nós possamos viver a chama, Pai, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos guiar, Pai, que o Senhor possa nos capacitar. Ativa nessas pessoas, Pai, ative em nós o dom do discernimento de espírito, que essa pessoa vem buscar, Pai, por batismo do Espírito Santo, que essa pessoa vem buscar unção para cura e libertação em nome de Jesus. Que ela venha entender que ela foi chamada para ser uma libertadora, que ela foi chamada para pregar o Evangelho em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te agradecemos. E eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar falando da Tua palavra aqui. Porque sem o Senhor a gente não é capaz de fazer nada. Obrigado, Pai, por não nos deixar cair. Porque se nós estamos aqui ainda de pé, falando de Ti, foi porque as Tuas mãos nos segurou. Não foi por mérito nosso, não foi por esforço nosso. Foi as Tuas mãos misericordiosas na nossa vida que não permitiu que a gente caísse, Pai. E eu sou grato, Pai. Grato pela minha salvação. E grato pela salvação das minhas irmãs que estão aqui. Abençoe poderosamente e que amanhã nós possamos estar aqui novamente, né? Buscando o Espírito Santo. E eu falo para vocês, é a coisa mais preciosa que a gente pode ter, é o Espírito Santo de Deus em nós, tá? Espera aí que essa palavra tenha falado com você. Que bom, Evelyn, que você pegou uma chave do reino hoje. Usa e usufrua dela e depois você conta o seu testemunho. Amém? Até amanhã, gente. E eu não tô postando muitos stories por conta que do meu serviço e as crianças aqui em casa, gente. Eu tenho 2, mas vale por 10. Quem aí tá nessa aventura de férias com os filhos em casa? Mas amanhã eu vou ver o que o Espírito Santo quer, se a gente vai continuar um estudo de livro, né, igual a gente estava lendo, ou vai ser uma mensagem por dia de algo específico, tá? Vou orar, creio que o Senhor vai nos responder, e o que Ele quiser é a vontade dEle, não a minha, tá bom? Amém? Tchau, gente. Até amanhã. Fique com Deus.